Vamos ver. Boa tarde para todos, então. Hoje é 1º de setembro, né? Parte 1 da aula da tarde. Já vou ir compartilhando tela para acertar o slide. Algumas coisas a mais aqui. Bom, já começamos, né? Espera aí. Deixa eu abrir direitinho aqui. Princípios aqui. E aí, seu Hamilton, tudo bem? Tudo bem. Peguei a senha errada, que estava demorado para entrar aqui. Consegui agora. Ah, entrou na sala errada? Entrei na sala errada, cara. Mas eu consertei já, tudo ok. Ah, tá. O que será Tudo que tu tranquilo. fez? Tu pegou do dia diferente? Não, peguei de manhã, né? Aí tava Ah, das 9h30, né? sim. Ah, bom. Mas tá tudo ok. Ah, não, é bom saber, né? Que é os rolos que dão, né? Por exemplo, isso Ah, eu coloquei ali convite para parte 1, parte 2, né? Isso já dá confusão, né? Eu até poderia limpar agora, falando contigo, já me deu. A gente vai aprendendo, né? Para simplificar sim. ali, tirar os convites da parte 2, né? Porque é a mesma da parte 1, então, isso é uma. Pois é, né? Aí que eu me atrapalhei, né? É isso aí. Deixa eu ver, estou compartilhando aqui. A gente arruma isso. A gente está aprendendo, né? Cada aula é um ajuste diferente, né? Até por falar nisso, pessoal, deixa eu comentar para vocês algumas coisas que eu fiz, que é o seguinte, eu coloquei nas aulas, se vocês entrarem no canal do YouTube, eu coloquei nas aulas um slide inicial, tá? Então, ali tem algumas informações da aula que já tinham em observações. Assim, se vocês entrassem no arquivo, ia estar escrito embaixo, por exemplo, bom, o título do arquivo, né, que é ligado à aula, né? Então, por exemplo, hoje, né, 1º de setembro, 1º de setembro, tarde, parte 1, né? E o que eu fiz? Eu fiz um slide inicial, então se vocês entrarem ali no YouTube, vocês vão ver cada vídeo, vai ter sempre esse slide inicial. Então indica isso, disciplina, treinamento, aula do dia tal, tarde, parte 1, parte 2, né? E também embaixo ali tem uma indicação dos slides que são relacionados à aula. Depois da aula eu vejo mais ou menos da onde até onde foi, então vocês também têm um guia por ali para saber qual foi o conteúdo em relação aos slides. Aí também tem esse guia, assim, se vocês quiserem ter o arquivo de slides, podem jogar com esse material de aula também, tá? Então, isso talvez ajude vocês a acessar os arquivos, né? Quando precisar, vocês têm ali já no título do vídeo essa informação. Espero que ajude, tá? Eu não sei bem, mas depois vocês vão me dando esses relatos, se ajudou ou não, tá? Pessoal, vamos lá, então. Peço que vocês assinem a chamada no chat, tá? Coloquem um númerozinho ali e nome, e o Rafael vai tá coordenando isso, tá? Vai estar cuidando disso. Vamos lá então, pessoal. Na aula passada, eu parei o conteúdo, se não estou enganado, em continuidade, né? Princípio da continuidade, né? Vocês lembram? Eu estou vendo aqui o Elvis, a Milton e uma turma aí. Aí me deem um retorno positivo ou não era aqui que a gente parou. Vocês não lembram? Foi, prof. A gente parou do que pode atrapalhar esses princípios. Isso aí. É. Então tá, obrigado. Foi a Carol. Nada. Mas olha só, Sim. então vão me dando ok, ou até não lembro, até me serve, tá? Mas que aí a aula é mais, é melhor para mim, né? Porque eu tenho um pouco de mais relação de troca. Vamos lá, então na aula passada nós paramos nessa última parte, estávamos falando do princípio da continuidade, que é algo óbvio, é a questão de, primeiro é mais fácil, né? Eu não posso faltar a aula, né? Mas também o princípio da continuidade vai tratar de erro de treino, tem que lembrar disso também.
Se eu acabar deixando de treinar muito algo que eu ganhei anteriormente, eu posso perder isso. Então, o princípio da continuidade não é só faltar. Faltar, claro, é uma coisa óbvia e acontece. Mas também eu tenho que lembrar que o princípio da continuidade vai tratar também de erros de treinamento. Tá? Então, é isso que a gente tem que lembrar. E aí, aí eu parei a aula falando dessas questões que podem afetar o princípio da continuidade. Né? Porque só falar disso é um pouco raso, assim, o que é o princípio. Mas quais são os fatores que podem levar a essa falta, né? A essa perda da continuidade? E aí, assim, fazendo uma retomada geral, né? Tem primeiro, claro, as questões de lesão, né? E aí, de novo, o primeiro item aqui, lesão, e o último, eles estão interrelacionados, porque a gente tem que lembrar também que a periodização ela tem que levar a diminuir riscos de lesão, né? Então eu vou ter que conhecer bem meu aluno, entender bem dele, ver formas de trabalhar com ele para evitar os problemas nos pontos fracos dele, naquela história da máquina, né? Como eu falei, dependendo do esporte e das características individuais. E também tem questões psicológicas envolvidas nisso, que a periodização também vai ajudar, né? Porque eu periodizando, eu consigo oscilar mais cargas, né? Eu sempre comento assim, gente, que a periodização é uma ferramenta poderosa também para organizar as ideias e para fugir da mesmice, né? Porque em locais de treino que a gente vê que não há uma periodização, que é o que o professor faz aquilo que vem à cabeça, e a gente tem uma questão até evolutiva da lei do menor esforço até para isso, porque nós vamos começar a repetir coisas se a gente não se organiza bem, né? Geralmente a nossa memória, ela nos liga aquilo que dá mais prazer, aquilo que funcionou um pouco mais, e a gente começa a repetir coisas. E isso também gera desmotivação, isso também gera possibilidades de baixa aderência, ou seja, faltas, né? Então, a gente tem que lembrar, assim, a periodização é uma ferramenta poderosa também para evitar a desmotivação, né? Tá? E também tem os elementos psicossociais, tá? Que provavelmente era isso que a gente estava falando na aula passada. A gente, como treinador, nós temos que pensar o treinamento físico também nas repercussões psicossociais. Então, eu tenho que entender o meio que eu estou colocado ali a trabalhar e eu tenho que, de alguma forma, trabalhar com isso também. Então, o que eu digo, o professor, eu vejo assim, o treinador que consegue fazer um bom trabalho, ele quase sempre tem projetos sociais envolvendo ali o local, tá? Porque isso dá uma sustentação também para aquilo que está acontecendo. Eu não sei se eu dei o exemplo do professor Marcelo Francoviac e o Léo Ribas. Acho que eu dei de manhã, não lembro se aqui de tarde eu falei deles já na aula passada. Vocês lembram? Falou. Falou, tá. Tá, eu falei. Então, é um exemplo, assim, lá no alto rendimento, eu vejo que projetos que dão certo são projetos que envolvem também a sociedade local, tá? E isso vai para todo lado. Eu acho que o professor dentro da escola, ele tem que pensar na comunidade também, dentro dos seus limites, obviamente, mas ele tem que, de alguma forma, também prestar atenção nisso. Porque se não prestar atenção nisso, também não há continuidade. Porque se te mandarem embora, acabou o trabalho. Se perderem um espaço físico para determinados treinos, né, acabou certo tipo de trabalho. Então, o princípio da continuidade também vai se relacionar sobre esses aspectos. Tá? Aqui eu reforço isso, como eu falei lá na aula passada, então já dei até os exemplos, assim, que o pessoal diz, não, mas isso é papo, né? Eu quero ser treinador de alto nível e não tô nem aí, que é uma visão muito tecnicista, assim, que eu cresci nisso, inclusive, assim, o treinador só quer saber daquilo ali, e o resto ele é frio, é isso, é aquilo. Tem que cuidar, porque a gente vê que os caras que são mais assim, quase sempre têm a mesma história, a mesma trajetória, que me ferraram, eu perdi emprego, as coisas não andaram bem, sempre por culpa do outro, né? Mas muitas vezes o que está colocado aí é essa falta de cuidado com esses aspectos, vamos chamar assim de psicossociais, tá bom? Então, o princípio da continuidade é isso. Agora, o princípio da reversibilidade é uma variação desse princípio da continuidade, mas eu, para fins pedagógicos, ainda coloco como mais um princípio, mas é, claro, obviamente, extremamente relacionado ao princípio da continuidade. Reversibilidade, o nome já indica, né? Se eu não cumprir o princípio da continuidade, por exemplo, se eu faltar muito ao treino, os meus ganhos que eu tive, eu vou perder.
Resumindo, é isso. Tá? É uma coisa óbvia, né? Por isso que a gente luta tanto e tal para manter. Eu vou tentar trabalhar com vocês com alguns elementos para reforçarem a importância disso, né? De evitar a reversibilidade, né? Seria isso. Lembrando, primeiro, que esse princípio da reversibilidade, assim como lá da continuidade, eu tenho, claro, o faltar aulas e também tenho a questão de errar treino, periodizar mal o meu treino. Então, eu tive ganhos de força importantes, ou ao contrário, fiz treinos aeróbicos importantes, né? Melhorei meu VO2, eu tenho uma capacidade cardiorrespiratória boa, e aí eu passo 3 meses só treinando força máxima. É claro que eu não vou conseguir manter esses ganhos, eu vou perder bastante, né? E aí, se isso for prejudicial, aí eu vou reverter aqueles ganhos, tá? É isso que o princípio diz. Bom, que mais? Aqui tem um material do Tracking Coach que traz alguns elementos sobre o princípio da reversibilidade, né? Então, uma coisa óbvia é que a parada de treino gera destreino, então eu tenho que evitar essas paradas, né? E aí vem uma mensagem importante desses dois princípios também, que a aptidão ela diminui rapidamente. E aqui vem um número mágico que não é sempre assim, não é nessa ordem, mas às vezes é até pior e às vezes é um pouco menos. Mas de qualquer jeito, o que vale é que a aptidão ela sempre diminui mais rapidamente do que aumenta. Ou seja, a curva de adaptação positiva ela é sempre um pouco menos íngreme, né? É difícil, e conforme eu vou aumentando o nível de treinamento, essa janela de treinamento minha é menor, eu vou ter menores ganhos. Agora, quando eu paro, a adaptação negativa é sempre mais agressiva. Eu destreino mais rápido do que treino, né? Então, e aí vem um elemento interessante desse raciocínio, que também é algo, eu acho que para a maioria da gente assim é bem conhecido, só que o que fica de mensagem para a prática, para quem trabalha com treino já ou vai trabalhar, é o seguinte, que aquela semana, aquele dia de treino perdido, não é, eu tenho que fazer o meu aluno entender que não é apenas aquele dia ou semana perdido. Eu vou perder muito mais. Eu vou perder todo o tempo que eu vou levar para voltar àquele nível que eu estava anteriormente. Tá? E essa questão de velocidade de adaptações me prova isso. Né? Então, eu destreino uma semana, mas para voltar àquele nível que eu estava antes, não vai ser só uma semana de treino. Eu vou precisar de mais tempo ainda. Né? Por causa dessas diferenças de velocidade de adaptação. Então, o treino perdido não é só aquele, é todo o tempo além disso, do que tu vai ter que levar para te recuperar. Né? E é isso que a gente tem que tentar passar para os alunos também, e por isso da necessidade da continuidade. Né? Um outro elemento aqui, que já não é tão duro assim, mas é uma questão muito importante de treino, que o Tracking Coach traz, assim, como indicações, é que em períodos de lesão, é importante algum estímulo com esse aluno. Tá? Primeiro, assim, que atletas lesionados, eles geralmente têm uma carga negativa, assim, psicológica muito grande. Né? Quanto mais é o nível do treino, assim, maiores são a ansiedade, etc. Então, quando os caras se lesionam, é muita ansiedade, é muito estresse, né? Por sair da condição de treino normal deles e até por questões fisiológicas mesmo, né? Por parar de receber aqueles estímulos também que dão prazer ao exercício, a companhia, a presença mesmo no treino e tal. Então, é importante se dar conta disso e, de alguma forma, dar algum elemento. Claro, nesses casos aqui, eu já indico para vocês, de novo, a necessidade do trabalho em colaboração com colegas. Tá? Inclusive, agora não é assunto da aula, mas essa semana saiu lá uma resolução sobre o professor de educação física dentro dos hospitais e a gente viu a reação dos fisioterapeutas. Eu não tenho nenhum problema em trabalhar junto com os físicos, inclusive, como eu falei para vocês no início da disciplina, a gente tem que trabalhar mais com os colegas da saúde, especialmente com os fisioterapeutas. E o espaço do hospital, é difícil de entender o professor de educação física trabalhando ali sem ter o trabalho em conjunto ou próximo do físio. Mas isso não é uma indicação de um limite, eu acho que isso deveria ser com qualquer profissional de saúde, assim, que esteja realmente interessado em resolver problemas que são mais complexos de saúde daquele aluno, né?
E a gente só tem a ganhar em trabalhar em conjunto. Então, só deixo essa mensagem, assim, mais do que ficar nisso de é meu, é teu lugar, eu digo assim, até quem mais briga por isso, fora os conselhos que têm uma função lá e tal, que eu também não gosto muito, mas não vou me adentrar aqui, mas pessoalmente, assim, eu dou a dica para vocês, quem mais discute isso é quem não tem mercado, que precisa, eu não trabalho aqui porque alguém me roubou por uma questão legal. Quando a gente é bom, a gente tem espaço, a gente consegue fazer um bom trabalho, a gente sempre vai ter espaço. Não vai ser o problema se é o físico, se é o... Então, eu deixo a dica, assim, porque eu também vejo nos melhores profissionais isso. E às vezes, eu vejo o outro discurso, aquele do, não, porque não pode, porque é isso, porque é com gente que, às vezes, não tem muita segurança no seu trabalho. Então, assim, vão pelo caminho que é mais fácil. Trabalhar em conjunto, aprender com o diferente e fazer um trabalho de alto nível. No que for, assim, agora nós estamos trabalhando com Parkinson, obviamente, desde o início eu trabalho com fisioterapeutas, porque eu tenho minha limitação sobre a doença mesmo, e com os neuros também, desde o início, então não tem muito segredo, assim, tem que fazer isso mesmo e também mostrar que tem um conhecimento nosso ali que é super importante, né? E aí trabalhar com alguém que também entenda isso, né? Isso aí é uma coisa importante, tá? Mas fica a dica aqui, nesse período de lesão, trabalhar com esses parceiros, mas em conjunto mesmo. E aí, assim, aí que vem o elemento. Trabalhos que às vezes nem são tão específicos são super importantes, assim. Então, o cara teve um entorse, tornozelo, alguma lesão de membro inferior, e ele usa atividade locomotora, né? Corrida, caminhada, o que for. Bom, faz algum exercício de braço, faz alguma adaptação mais central e coisa, porque no período de recuperação isso vai ajudar muito ele não cair tanto, porque qualquer estímulo vai diminuir essa curva de queda, né? E fica a dica, então, desse estímulo nessa fase de recuperação. Bom, pessoal, aqui eu trago uma curva aqui de adaptação ligada a treinos de resistência, tá? Que a gente vai ver ainda hoje, né? Nós vamos começar a falar de métodos de treinamento de resistência, resistência geral. Então, imagina assim, treinamentos aeróbicos contínuos, né? Extensivos, que a gente chama, ou seja, aqueles aeróbicos de mais longa duração. E aqui a gente vê uma curva de conteúdo mitocondrial, tá? O volume ou superfície de área ali de mitocôndria, tá? Que é extremamente correlacionado com adaptações de VO2 máximo, tá? Ou seja, nos ajuda a entender por que nós melhoramos a nossa aptidão cardiorrespiratória por esse marcador ali histoquímico. E o que acontece? A adaptação está bem clara, né? Na fase inicial eu tenho uma grande melhora ali nesse conteúdo mitocondrial e depois vai estabilizando dependendo do tipo de treino que eu tenho. Aqui até é pouco, assim, em 5 semanas já meio que estabiliza, e isso se nota que são treinos mais quadradinhos, às vezes feito pelo pessoal da fisiologia que não segue bem os princípios do treinamento, tá? Mas de qualquer jeito é uma curva normal, tá? Ou seja, mostra uma bela adaptação, mas vejam que na 5ª semana a curva em azul, que era de um grupo de pessoas inicialmente sedentárias, né, que começaram a treinar aerobicamente, da 5ª semana em diante, a metade do grupo é colocado no grupo destreino, é a curva amarela, tá? E aí vem a primeira mensagem dessa figura, né? Dessa primeira semana, ali, da 5ª para a 6ª semana, que indica o seguinte, que 50% do conteúdo mitocondrial é perdido, né, após uma semana de destreino. E 100% em 5 semanas. Mas vamos ficar com a parte inicial. A mensagem importante é essa. Eu levo uma semana para perder a metade do que eu ganhei em 5 semanas. Aí, de novo, vem aquela ideia da importância da continuidade. Ok. Na 6ª semana, a metade do grupo destreino vira retreino. Colocam de novo eles para treinar aerobicamente. E aí vejam o que aparece aí de adaptação, né, na curva verde, que agora é do grupo retreinamento. A mensagem é que 4 semanas são necessárias de retreino para recuperar aquela adaptação perdida na primeira semana. Então aí fica mais claro ainda, é um exemplo dessa importância da continuidade. Eu não perdi apenas uma semana, eu perdi todo o tempo para voltar ao ponto que eu estaria se não tivesse faltado. Tá? Diga. Sim. Alguém? Pode falar, Carol. Não, eu ia perguntar se isso tem a ver com memória muscular e o que seria, se isso se enquadra.
Não, assim, a memória muscular ela funciona bem para entender, mas até o treino mesmo, né? Inicialmente, ali, as primeiras semanas de treino, a memória muscular já nos ajuda a entender por que tem pessoas que se adaptam um pouco mais rapidamente do que outras. Tá? Tem também adaptações que são ligadas à questão neural, mas aqui é mais interno ainda, aqui é histoquímico, né? Mas que mostra também a adaptação, porque a adaptação também vai ser controlada pelo sistema neural, né? A plasticidade mesmo muscular dessa fibra oxidativa, tá? E o que a gente vê na prática, resumindo, é que tem atletas que é isso que alunos inicialmente sedentários, mas que treinaram durante muito tempo aerobicamente. Quando a gente pega eles numa mesma condição de outro cara sedentário que nunca fez treinamento na vida, é muito comum tu ver adaptações espantosas assim, desse cara que treinou. E hoje se coloca tudo nesse saco aí da memória muscular, que ainda está se estudando, tentando entender bem o que acontece ali, como é que se dá isso. Mas a prática de treino mostra isso. E a mesma coisa é para o retreino, aí bate com o que tu perguntou, tá? O retreino também indica isso. Tem caras que se adaptam um pouco mais rápido que outros. Mas, de qualquer forma, a regra ainda o problema de faltar vai ser mais forte do que qualquer coisa aí de memória muscular, né? Tu não pode, tem que evitar faltar, tá? Isso ainda é importante. E a outra... Tá bom, obrigada, prof. Valeu. Eu ia perguntar, professor, não sei quão específico é esse gráfico, mas ali o grupo que estava já em retreinamento, depois, até a 10ª semana, ele já vai estar basicamente no mesmo nível dos que não pararam? Sim, sim. Mesmo tendo perdido aquela... Mesmo tendo perdido, mas mesmo assim, mas já é grave, né? Tu precisa de 4 semanas, porque é uma semana de falta, né? Num grupo que é ligado à saúde. Se fosse de alto nível, talvez fosse pior, uma coisa assim. Mas no caso aqui, já é bastante grave. O cara levar 4 semanas para voltar ao ponto de falta de uma semana só, é um custo-benefício muito baixo essa falta, entendeu? Não é uma coisa interessante, né? Agora, temos que lembrar que esses números mágicos que eu estou mostrando aqui para vocês é de um tipo de treinamento que não se aplica para força e nem para o aeróbico, porque não assim, ó, as adaptações, por exemplo, de conteúdo mitocondrial, elas são bem maiores, elas vão até o máximo de entre 16 e 24 semanas em treinos melhor organizados, né? Por exemplo, aqui é claro que foram feitos só treinos contínuos, que a gente sabe que tem um teto de adaptação. Depois, se eu quero continuar tendo melhoras no conteúdo mitocondrial também, eu vou precisar também de treinos um pouco mais intensos, intervalados, vou resumir assim, tá? E aqui claramente tem algo estranho, assim, na 4ª semana está estabilizando, mas é aqueles modelos às vezes fechados da fisiologia que de qualquer jeito ajudam a entender a questão maior, tá, Elvis? Então não vamos ficar tão centrado no será que é só 3 semanas ou 4? Será que isso acontece? A regra é que o preço que eu vou pagar geral vai ser pior, eu vou levar mais tempo. E aí a gente vai ver em cada, não é que se sabe tanto assim em detalhes, tá? Mas vai depender do que eu vou estar trabalhando, né? Tá? Tem um pouquinho mais de variação. Muito bem. Então tá. Vamos para o princípio da variabilidade, pessoal. O princípio da variabilidade ele tem um antagonista dele, que é um princípio que a gente já tratou, que é o princípio da especificidade. No princípio da especificidade, eu comentei para vocês que era importante fazer coisas que fossem parecidas ao objeto fim do meu treino. O princípio da variabilidade vai nos afirmar que eu, por outro lado, eu tenho que variar coisas. Eu tenho que fazer treinos que tenham variação, de forma geral. Então, assim, ó, essa regra é um outro conceito que eu trabalhava no semestre quando tinha mais tempo. Eu trabalhava com um conceito que se chamava assim, ó, o caráter ondulatório das cargas. Tá? Caráter ondulatório das cargas. Vocês vão encontrar alguns artigos que às vezes discutem isso. Mas a carga tem que ser ondulatória ou linear, por exemplo. Tá? Essa discussão ela é um pouco artificial para o treinamento físico, tá? Porque o treinamento físico, toda a teoria do treinamento físico, ela vai se basear num raciocínio de que os organismos funcionam de modo ondulatório. Os nossos relógios biológicos vão nos marcar isso, as nossas pressões, elementos até de horário diário,
ciclos que a gente tem mensais, por exemplo, que são muito regulados pela natureza mesmo, né? Então, ciclos de dia, noite, sono, vigília, ciclos mensais, tá? Que acontecem nas mulheres mais... professor. Isso aí, obrigado. Tá? Todas essas oscilações vão nos indicar que se eu treinar de modo ondulatório, a maior chance que eu tenho é de acertar melhor esse treino do que se eu fizer cargas lineares. O princípio da variabilidade vai indicar isso também, tá? E não só por questões fisiológicas, isso que é importante também lembrar. Vão ser também por razões psicológicas, tá? Então, por exemplo, assim, e isso eu lembro da minha experiência mesmo, de um dia lá, passar um tempão na piscina, que eu tenho até hoje essa lembrança negativa, de eu ir num dia da semana e fazer um longão lá. E eu sabia que era sempre a mesma distância, eu vou chutar lá, era 3.000, 4.000, o que fosse. Eu sabia que era o dia dos 4.000, e eu ia que nem um condenado já, porque lá vamos nós de novo, tô há 2 meses fazendo a mesma coisa na quarta-feira. O que acontece aí? Esse princípio vai indicar que eu poderia até alterar isso, eu poderia manter a média do estímulo, mas variando um pouco, sabe? Um dia 3.900, um dia 4.100, oscilo até 4.500, que não muda muita coisa, e diminuo de novo, e se alguém te perguntar, e se a gente for ver na fisiologia mesmo, nas adaptações, vai ver que isso não mudou nada, na real, porque a carga média continua igual, digamos. Mas na cabeça do aluno é bem diferente para ele. Ele não tem certeza do que vai acontecer aquele dia. Ele sabe que até um longão, que ele vai notar que é sempre naquele dia, mas vai vir algo diferente. O treino não é de cabo a rabo, já de memória, o cara sabendo o que vai fazer. Isso a longo prazo, a longo tempo, né, nos dá uma condição de motivação maior. Tá? Isso também está dentro dessa ideia de variabilidade. E, de novo, a periodização vai nos ajudar a oscilar cargas. Tá? Depois a gente vai ver em mais detalhes, vai bater até com algumas coisas que em algumas áreas é muito construída, nós vamos tentar desconstruir. Assim, locais de treino, por exemplo, de força, que os caras tentam trabalhar sempre o mês inteiro a mesma coisa, ou 2 meses a mesma coisa. E a gente vai tentar trabalhar, mostrar que isso também não é bem assim. Nós não estamos usando todo o serrote do treinamento quando a gente faz isso. Não é errado, porque traz boas adaptações, mas a gente poderia estar fazendo mais. E aí vem problemas até de trabalho mesmo, porque às vezes periodizar dessa forma para 30 alunos ao mesmo tempo é impossível. Depois a gente vai falar disso lá em treino de força. Mas, de qualquer jeito, agora é importante entender que esse princípio ele dá base para tudo. Ele não tem discussão sobre essa importância. Ele é um princípio. Tá? Isso que é importante notar agora. Além disso também, além das questões de motivação, também a melhora de coordenação geral. Tá? A gente tem que lembrar aí da área do controle motor, aprendizagem motora. O último estágio da aprendizagem motora é um estágio onde o meu aluno ele vai ter condições de, em situações adversas ou novas, ele se adaptar rapidamente a um padrão técnico. Né? Esse é o último nível de aprendizagem. Foi assim que eu aprendi, né? Eu sei que eu sou de uma escola muito antiga. Agora com a professora Nádia as coisas devem estar muito mais avançadas. Mas esse elemento sempre me trouxe isso, que eu gosto de dar, por exemplo, o caso do nadador. O nadador erra a braçada numa virada, ele começa a braçada, o movimento de virada muito antes, e o bom nadador, que tem uma boa técnica, ele nota que errou e desliza mais para ajustar o tempo da virada e conseguir fazer lá, colocar os pés na borda. Tá? Isso é uma marca de uma adaptação de controle motor mais refinada. Ele consegue ter um sistema de feedback, etc., que faz ele estar preparado para essas condições, digamos assim, novas. Mas eu consigo melhor isso quando eu tenho processos de aprendizagem e também de treinamento que envolvem uma variabilidade um pouco maior. Tá? Um outro exemplo que eu dou aqui, de manhã não dei, mas agora eu lembrei, mas vou falar porque é uma homenagem também ao meu professor Ricardo Petersen, hoje o diretor da escola, né, que me dava aula de desenvolvimento motor. Ele dava o exemplo clássico do ensino lá, que era acho que era forehand do tênis. E aí era um estudo lá, experimental, que era bem simples, né? Botavam lá um grupo de pessoas aprendendo essa técnica do forehand, com a bola vindo numa máquina sempre na mesma altura e aprendendo a técnica bem correta, né? Então, preparação, parte principal, finalização, tudo perfeito, porque a bola vinha sempre na mesma altura, né?
lindo o movimento. Os caras aprendiam a técnica muito bem. Um outro grupo experimental era colocado só com bolas variadas. Eram sempre inesperadas e mais da metade das bolas eram em situações ruins. Bola muito baixa, sem tempo de preparar, coisas assim. E esses alunos tinham, na prática, durante o processo de ensino, uma técnica correta, assim, digamos assim, quase sempre não bem realizada, por restrições do ambiente, obviamente. É quase óbvio o resultado desse estudo, mas é sempre bom a gente lembrar disso, né? O que acontece com o processo de aprendizagem depois de 3, 4 meses de ensino dessas habilidades? Obviamente, o segundo grupo que aprendeu a jogar com bolas variadas vai estar muito mais pronto para jogar tênis no mundo real. Porque no mundo real a bola nunca vem sempre na mesma altura. Pode ter um baita trabalho de pernas, pode ser o Usain Bolt para chegar nas bolas, mas tu não vai ter sempre essas condições. Tu vai ter bola no contrapé, tu vai ter bola... Essa é a realidade do tênis. Então, os caras observaram que era bem esperado, né? Que o grupo que foi mais variado estava mais pronto para fazer essa situação. Tá? Isso é uma condição. Isso também garante essa importância da variabilidade. Tá bom? Aqui a gente tem, gente, uma distribuição de cargas de treino ao longo de uma carreira esportiva. Vamos entender o gráfico, tá? De baixo para cima, eu tenho ali uma formação de muitos anos do meu aluno, uma carreira esportiva, começando numa fase inicial, embaixo, e indo em cima até o alto nível, né? Num sistema daqueles de pirâmide, que eu não gosto muito, mas para aqui fecha o exemplo. Tá? É de um livro clássico do treinamento físico do Osolin, um cara mais velho do que o Mateveev. Mas ele traz dados bem interessantes, assim, que garantem o que, gente, aqui? Eu tenho em azul o treinamento multilateral, que significa treinos que não repetem o movimento específico, enfim, né, do atleta. Isso aqui é em esporte, tá? E em vermelho o treinamento especializado, treinamento com aquele na modalidade, digamos assim. Tá? E é interessante ver que mesmo no alto nível, mesmo quando o cara chega no topo da carreira, onde ele tem uma especialização que não se discute o que é, mesmo assim treinos multilaterais vão continuar acontecendo. Ou seja, eu vou continuar me valendo da variabilidade. Tá? Esse é um elemento interessante. Então, ele mostra o seguinte, porque aí vem a questão, tá, pessoal? Eu coloquei para vocês no início desse princípio aqui que o princípio da especificidade ele é antagonista a esse da variabilidade. Tá? E aí, como a gente resolve? O que nós vamos trabalhar? Com um ou com o outro? Na verdade, vão estar sempre os dois atuando, só que com predominâncias diferentes. Tá? Uma solução que eu dou assim, inicial para o aluno, para a introdução ao treinamento físico, é o seguinte: no período de base, tá? O nome já está dando, né? Está dizendo o que alguns chamam de pré-temporada no futebol, por exemplo. Nesse período, eu vou ter espaço para trabalhar coisas que não são tão específicas. Eu vou precisar melhorar questões de base do meu aluno. E, às vezes, eu tenho mais tempo de treino numa sala de musculação. Não quer dizer que é só ali, mas ali eu vou ter mais predominância desses tipos de treino, que geralmente na sala de musculação é um lugar que não é específico, é mais geral, por isso o nome, né, não é específico relacionado ao objeto fim. Enquanto que no período, depois do período de base, no período específico, o nome já indica, eu vou trabalhar de modo mais específico. Tanto é que eu vou me aproximando disso até chegar ao período pré-competitivo, onde o trabalho, inclusive, vai ser muito de trabalhar séries, né? Eu vou diminuir muito o volume de treino e vou trabalhar séries nos esportes, esses contínuos, né? Como corrida, natação. O que são essas séries? É simplesmente fracionar a prova e fazer o aluno sentir a prova naquele ritmo, né? Então é super específico, né? Eu não posso ali estar pensando em adaptações de base, de força, querendo ganhar força máxima para um nadador, para qualquer modalidade esportiva, que quase sempre é força máxima em salas de musculação, em aparelhos, vamos colocar assim para ficar bem garantido, assim, eles quase sempre não são específicos. Eles não trazem grande vantagem a curto prazo no objeto fim. Até ao contrário, muitas vezes eles colocam o aluno, né, numa situação de overheating, onde ele se sente mais cansado, etc. Que não está errado, mas não pode ser no específico. Tem que ser mais no período de base. Tá?
e aí eu consigo jogar com essas predominâncias. No período de base, eu trabalho mais com essa questão da variabilidade, e no período específico, mais com a questão da especificidade. Predominância sempre, né, pessoal? Lembrando disso. Porque eu já falei para vocês, se a gente comparar lá com aquecimento, exercícios de jogadores de futebol dos anos 80, quando era piá, lá havia o time de 82, etc. Os caras iam fazer os treinos dele, aquecimento para entrar no jogo, eram sempre aqueles 2, 3 exercícios, Anfersen, não sei o que, lá skipping, e era mais uma coisinha e deu, é só corrida para frente e para trás. Hoje não, os aquecimentos são muito mais complexos, né? Porque eles são mais específicos para as tarefas do jogo, então fazem mais movimentos e tal, ou seja, eles repetem um pouco mais as condições de jogo. Mas mesmo assim ainda eu posso trabalhar com uma ideia de base específica. Eu vou ter que agrupar exercícios que eu vou determinar como mais de base e outros mais específicos. Tá? Sempre vou ter essa tarefa no treinamento. Isso vai ser útil para a montagem do meu plano semestral ou anual de treino. Eu vou chamar de macrociclo, né? Muito bem, pessoal. Eu vou fazer o seguinte, ó, já que eu estou encerrando, tá? Agora a gente está encerrando a parte de princípios. Eu vou parar por aqui, que já faltam 2 minutos. Vou parar de compartilhar essa tela. E volto lá para a janela. Aí. E deixa eu pegar aqui um horário com vocês. Às 2h20, quase daqui 10 minutos, eu volto para começar a parte de treinamento de resistência, ou métodos de treinamento de resistência. Tá bom? Olha, tenho 2 minutos. Se alguém quiser me perguntar alguma coisa, também estou à vontade. Tá? Mas daqui mais ou menos 2 minutos vai acabar o tempo. Aí. Então, o relatório seria até aqui, o relato não,